Oi, meu nome é Luísa Voz e eu vou descrever a resolução das questões da minha prova 1 de Mecânica dos Fluidos. Questão 1. Na figura mostrada abaixo, a constante do gás é de 300 metros quadrados sobre segundo ao quadrado vezes Kelvin. Os diversos fluidos estão em equilíbrio a 27 graus Celsius e, nesta condição, a massa específica do gás é de 2 kg por metro cúbico. Pede-se determinar a leitura do manômetro metálico em quilopascal, a cota Z em milímetros, a cota H em milímetros e considerar a pressão atmosférica de 690 milímetros de Hg. Resolvendo a letra A, que pede a leitura do manômetro metálico em quilopascal, temos todos os valores para aplicar a equação dos gases e descobrir a pressão absoluta. A fórmula é pressão absoluta sobre massa específica igual à constante do gás vezes temperatura em Kelvin. Substituindo os valores fornecidos pelo enunciado, a pressão absoluta fica em 180 mil pascal ou 180 quilopascal. Para obter a pressão efetiva do gás, que é a própria pressão manométrica, é preciso calcular a pressão atmosférica. A pressão atmosférica foi fornecida só que em milímetros de Hg, então é preciso converter para quilopascal. Para isso, se usa a fórmula peso específico vezes a altura da coluna. Nesse caso, como estava em milímetros, foi necessário dividir o valor por 1000 para passar para metros. A pressão atmosférica, então, resultou em 93,84 kPa. Substituindo os valores da pressão absoluta e da pressão atmosférica na fórmula, temos que a pressão manométrica é de 86,16 kPa. Resolvendo a letra B, que pede a cota em Z em milímetros, é preciso aplicar a equação manométrica com origem em P1 e final em P2. Ficamos assim com P1 mais Z vezes gama da água mais 2 vezes o gama do Hg menos 2 vezes o seno de 45 vezes o gama do Hg igual a P2. Em P1 temos pressão atmosférica atuando e em P2 temos a pressão do gás. Na escala efetiva, a PATM é zero e então ficamos somente com Z de incógnita. Substituindo os valores de gama e fazendo as contas, temos Z igual a 649,30 milímetros. Para a letra C, que pede a cota H em milímetros, é preciso também aplicar a equação manométrica com origem em P1, mas o final em P3. Ficamos então com P1 mais Z menos H vezes gama da água mais H vezes gama de Hg igual a P3. Então, P1 temos pressão atmosférica atuando e em P3 a pressão do gás. Na escala efetiva, a PATM é zero, então ficamos somente com H de incógnita, como na letra B. Substituindo os valores dos gamas e fazendo as contas, temos H igual a 545,68 milímetros. Questão 2. Na figura abaixo, o tubo A contém óleo com massa específica igual a 800 kg por metro cúbico e o tubo B, água. Calcular as pressões em A e em B. Dado massa específica da água, 1000 kg por metro cúbico, massa específica do mercúrio, 13.600 kg por metro cúbico e as cotas do desenho estão em metros. Nessa questão, é preciso aplicar a equação manométrica duas vezes, uma para obter a pressão em A e a outra para obter a pressão em B. Para termos a pressão em A e B, a pressão atmosférica é zero, então em A ficamos com 0 mais 0,3 vezes gama do Hg menos 0,3 vezes gama do óleo igual a PA. Substituindo os gamas fornecidos no enunciado, temos PA igual a 3.840 kgf por metro quadrado. Para B, ficamos com pressão em A mais 0,6 vezes gama do óleo menos 0,8 vezes gama do Hg mais 0,7 vezes o gama da água igual a PB. Substituindo os valores, temos PB igual a menos 5.860 kgf por metro quadrado. Questão 3. Na figura, uma placa de espessura desprezível e área 2 metros quadrados desloca-se com velocidade 5 metros por segundo constante na interface de dois fluidos tracionada por uma força de 400 newtons. Na parte superior, epsilon igual a 1 milímetro e o diagrama de velocidades é considerado linear. Na parte inferior, o diagrama é dado por V igual a AY ao quadrado mais BY mais C. Pede-se A, a tensão de cisalhamento na parte superior da placa em movimento, B, a tensão de cisalhamento na face inferior da mesma placa, C, a expressão do diagrama de velocidades no fluido superior,
D, a expressão do diagrama de velocidades no fluido inferior, e E, a força R que mantém a placa da base em repouso. O diagrama da parte 1 sendo linear, é possível aplicar a fórmula da tensão como viscosidade vezes velocidade sobre a espessura, todos os valores conhecidos, então a tensão 1 igual a 150 newtons por metro quadrado. Na parte inferior, a força 2 é igual a F menos a tensão 1 vezes a área 1, que resulta em força 2 igual a 100 newtons. A tensão 2 é força 2 sobre a área 1, então 50 newtons por metro quadrado. Para a equação da reta V é igual a AY mais B, temos duas incógnitas, A e B, então precisa-se de duas condições. A primeira é Y igual a zero, então a velocidade é igual a zero e B também será zero. A segunda é quando Y é igual a 1 milímetro, então a velocidade é igual a 5 e A fica igual a 5.000. A equação fica igual a 5.000 vezes Y. Para a equação da parábola, temos três incógnitas, então é necessário três equações. Quando y é igual a zero, a velocidade é zero e o c também será zero. Quando y é igual a 0,5, a velocidade é 5 e o gradiente de velocidade é 12,5. Então, temos duas equações, então aplicamos o sistema e tem-se a equação v igual a 5y² mais 7,5y. Letra E, pede-se a força R que mantém a placa em repouso. Para calcular, temos que a tensão de cisalhamento é viscosidade 2 vezes gradiente de velocidade da parte de baixo, quando y igual a zero. A tensão de cisalhamento também pode ser escrita como força sobre área, sendo a força o R que queremos descobrir e a área em comum entre os fluidos. Temos então que R é igual a 60 newtons. Questão 4. Na figura, a superfície de água está em A, pois neste nível a pressão absoluta do ar é de 108.000 pascals. Nesta condição, a leitura L é de 270 centímetros. A leitura do manômetro metálico é de 1,2 metros de coluna de água e a cota Z de 27 centímetros. Ao retirar a rolha, a superfície de água passa para o nível B, sendo o peso específico da água de 9.800 newtons por metro cúbico, o peso específico do mercúrio de 136.000 newtons por metro cúbico e o diâmetro do reservatório D igual a 25 centímetros. Pede-se A. Qual a leitura barométrica local em milímetros de Hg? B. Qual o peso específico do fluido manométrico, γm? C. Na condição da figura com a rolha, a cota H igual a 356 centímetros. Qual será a nova cota H quando se retirar a rolha? E D. Qual o diâmetro do tubo manométrico D minúsculo? Para a letra A, temos pressão manométrica igual a pressão interna menos pressão externa. A pressão externa é a pressão atmosférica, que na escala efetiva é zero, e a pressão interna é a pressão do ar. Logo, PM é igual a P do ar, que vai ser 1,2 metros de coluna de água vezes 9.800 newtons por metro cúbico, resultando em 11.760 newtons por metro quadrado. Utilizando a relação pressão efetiva e pressão absoluta, obtemos a pressão atmosférica local, que é a própria pressão barométrica, mas é preciso converter esse valor de 96.240 pascal para milímetros de Hg, dividindo ele pelo peso específico do mercúrio e multiplicando por 1.000 para obter o resultado de 707,6 milímetros de Hg. Para a letra B, peso específico do fluido manométrico γm, é preciso aplicar a equação manométrica com origem em A e final na superfície livre do fluido. Ficamos então com pressão do ar mais 0,03 mais E vezes γ da água menos γm vezes L vezes seno de 30 igual à pressão atmosférica. Substituindo os valores, temos que γm é igual a 10.888,89 newtons por metro quadrado. Na letra C, a rolha é retirada do sistema, fazendo com que a pressão que entra seja a mesma que sai, a pressão atmosférica local. O volume de fluido permanece constante, o que faz com que o volume que desce seja o mesmo que sobe. O volume é a área da base vezes a altura, e aplicando a equação de V1 igual a V2, temos duas incógnitas, o que faz necessário outra equação. Por isso, aplicamos a equação manométrica de B até a superfície livre, ficando com pressão atmosférica mais 0,06
mais Z menos X vezes gama da água, mais X vezes gama M, menos 2,7 menos X, vezes seno de 30, vezes gama M, igual à pressão atmosférica. As duas, os ATMs são zero, ficando somente a incógnita X para ser resolvida, resultando em X igual a 175 centímetros. O H novo é igual a H menos X vezes seno de 30, que é X sobre 2, resultando em H novo igual a 268,5 centímetros. Na letra D, retomamos a equação do volume e substituímos o valor de X para obter o valor do Dzinho, resultante em 3,27 centímetros. Questão 5. O reservatório da figura possui uma parede móvel AB articulada em A. Sua largura é 1,5 metros e está em equilíbrio nas condições indicadas. Pede-se A. Qual a força que age na face direita da comporta devido à água e B. A força que deve ser aplicada em B para que seja mantido o equilíbrio. Na letra A, temos a água exercendo uma força na comporta em formato prismático. Essa força pode ser calculada pelo volume do prisma, que é a pressão em A mais pressão em B, sobre 2 vezes a altura da comporta, vezes profundidade do fluido. A pressão é peso específico vezes a altura da coluna. Então, gama da água vezes a altura em A, que é 1,5 menos 1, mais gama da água vezes a altura em B, que é 1,5, tudo isso sobre 2, e vezes 1, que é a altura da comporta, e vezes 1,5, que é a profundidade do fluido. Calculando, temos F igual a 15.000 newtons. Na letra B, é pedido a força que deve ser aplicada em B para ser mantido o equilíbrio. Essa força deve ser calculada pelo somatório dos momentos no ponto A, mas para isso é preciso calcular as distâncias das forças exercidas em cada lado e as suas respectivas distâncias até o ponto A. A força do lado direito foi calculada no item A, de 15.000 newtons, então é preciso calcular a distância da força até o ponto A. Para isso, foi utilizada a fórmula do Y, centro de pressão, igual a Y, centro de gravidade, mais momento de inércia do centro de gravidade sobre Y, centro de gravidade, vezes área. Nesse caso, o Y, centro de gravidade, é 1,5 menos 0,5, resultante em 1 metro. Momento de inércia é base vezes a altura ao cubo sobre 12, sendo a base de 1,5 e a altura de 1, temos momento de inércia igual a 0,125. A área é a área da comporta, que é 1,5 vezes 1, sendo 1,5 metros quadrados. Substituindo os valores, temos YCP igual a 1,083 metros. Essa distância é do topo da coluna de água até o ponto B. Para termos o valor da distância até o ponto A, é preciso diminuir a diferença, que é de 0,5, resultando em 0,583 metros. Para poder calcular a força resultante do lado esquerdo, primeiro é preciso conhecer a medida total. Para isso, calculamos a pressão do ar com peso específico do mercúrio vezes 0,037, obtendo 5.032 pascais. E transformamos esse valor em metros de coluna de óleo. Para isso, pressão do ar igual a gama do óleo vezes H. Substituindo, temos H igual a 0,56 metros. Somando 0,56 metros com 1 metro da comporta, temos a medida total do lado esquerdo. Agora é possível calcular a força do óleo, também em formato prismático, e utilizando a mesma fórmula da letra A. Substituindo os valores, temos 9.000 vezes 1,56 menos 1, que é a altura em HA, mais 9.000 vezes 1,56, que é a altura HB, tudo sobre 2, e vezes 1, que é a altura da comporta, vezes 1,5, que é a profundidade. A força do óleo resulta, então, em 14.310 newtons. A distância da força até o ponto A é calculada da mesma forma da força da água, só que nesse caso o YCG é 1,56 menos 0,5, que resulta em 1,06 metros. Substituindo os valores, temos YCP como 1,1386 metros. Desse valor, descontamos 0,56 metros para ter a distância até o ponto A e não até a superfície, resultando em 0,579 metros.
Agora, com todos os valores prontos, voltamos para a equação dos momentos, onde o somatório dos momentos em A é igual a zero. Considerando o momento positivo com sentido anti-horário, temos que a força do óleo vezes 0,579 mais força em B vezes 1, que é a própria altura da comporta, menos força da água vezes 0,583 é igual a zero. A única incógnita é a força em B, resultante em 459,51 newtons. Questão 6. No manômetro da figura são indicados os níveis dos fluidos manométricos antes e depois de ele ser ligado ao reservatório A. Pede-se A leitura do manômetro em metros de coluna de água e B, a densidade do ar do reservatório A em quilos por metro cúbico, se a temperatura dele é de 20 graus Celsius e o R é 287 metros quadrados sobre S ao quadrado vezes Kelvin. O nível antes de ser ligado ao reservatório A está marcado na figura. Como a distância que sobe é a mesma que desce, quando os diâmetros são iguais, temos de cada lado da figura um h sobre 2. Para descobrir a distância ΔH, precisamos aplicar a equação de volume, que é constante. O volume do tubo é igual ao volume do cilindro, onde então o ΔH vezes a área da base do cilindro, que é π vezes dzão ao quadrado sobre 4, é igual a H sobre 2 vezes π vezes dzinho ao quadrado sobre 4. O ΔH é a única incógnita, então resulta em 0,0015 metros. Agora é possível aplicar a equação manométrica para descobrir qual a leitura do manômetro, sendo a origem em PA e o final na superfície livre do fluido. PA mais 2 vezes ΔH vezes γ2 mais H vezes γ1 menos H vezes γ2 é igual à pressão atmosférica. A pressão atmosférica é zerada, pois estamos na escala efetiva. Substituindo os valores, temos PA igual a menos 624 pascais. Transformando em metros de coluna de água, temos PA igual a gama da água vezes H. Então, a leitura manométrica em metros de coluna de água é menos 0,0624. Na letra B, é solicitado a densidade do ar do reservatório em A, dadas as condições de 20 graus Celsius e constante do gás de 287. Para aplicar a equação dos gases, primeiro é preciso calcular a pressão em A absoluta. Para isso, pressão atmosférica dada no exercício de 700 mm de Hg precisa ser convertida em Pascal, usando gama do Hg vezes H, onde H é 0,7 metros. A pressão atmosférica resulta em 95.200 Pascal. Agora, usando a fórmula de PA absoluta igual a pressão em A mais pressão atmosférica, temos PA absoluta em 94.576 Pascal. Agora é possível aplicar a equação dos gases. A pressão em A é igual a densidade vezes constante dos gases vezes temperatura. Substituindo, temos 94.576 sobre 287, que é a constante dos gases, vezes a temperatura em Kelvin, de 20 mais 273, e a densidade resulta em 1,12 kg por metro cúbico.